E hoje vamos modelar vagões e carros de passageiros. E aí, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e, se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas e às vezes de quarta-feira também. Neste vídeo, eu estarei mostrando o passo a passo, as dificuldades e as soluções que eu encontrei para modelar dois carros Mafers 800 que nós ganhamos de presente de nosso amigo, inscrito e membro do canal, Norberto Júnior, a quem nós agradecemos muito pelo presente. Eu acabei não gravando como esses carros chegaram. Na verdade, eu comecei esse vídeo já mostrando as primeiras modificações que eu fiz. Então seguem elas para vocês assistirem. De bônus, eu ainda achei um bujãozinho para fazer substituir essa peça aqui do carro Sorocabana, que o Norberto deu de presente. Só que eu tô bem feliz, e sendo bem irônico agora, tô bem feliz porque eu fui mexer aqui na base e quebrei ela. Na base do carro. Minha cara de felicidade. Eu tirei a peça, o bujão de ar, vamos chamar assim, que estava com defeito na base do carro Bud. Peguei um estilete e fui cortando as partes que estavam grudadas e arranquei. E agora eu vou colar uma peça nova. É um pouco diferente, como dá pra ver, né? Não tem dois aros em volta, como essa daqui, por exemplo, ou essa que é gêmea. Mas pelo menos faz lembrar muito bem. E eu colei a ponta que quebrou, colei de volta e coloquei um reforço de plástico aqui. Funcionou? Não, porque desgrudou. Mas tá aí. Agora eu vou colar o bujãozinho de volta aqui. E eu tô com preguiça de pegar o tripé, por isso que eu não tô gravando seguido pra vocês. Ai, chuchu. E está colado. Como eu disse, ficou um pouquinho diferente, mas desculpe, se você ficar bravo com isso, faça melhor. No resultado geral, gostei, ficou muito bom. Agora o próximo passo vai ser trabalhar na parte do interior do carro. E ainda vou precisar estudar como que eu vou fazer os truques. Já que eu não vou querer colocar o truque Fiatesc sem mais nem menos, porque ele não é o truque desse tipo de veículo. O truque desse tipo de veículo é totalmente diferente. Então talvez vou ter que construir um do zero, sei lá. Vamos ver como que vai ser. Eu ajustei a parte de baixo, o estrado do carro, para caber dentro dele. Ainda não está fixado, só tá encaixado. Tem alguns probleminhas com a largura, que eu ainda não sei como vou resolver. E eu vou ter que arranjar um jeito de prender o meio para ele não ficar afundado. Minha esperança é que fazendo a nova parte interna
E aí não vai mais ter esse problema de afundar o meio. Eu medi, eu vou ter que cortar essa parte da frente aqui, rente ao banco. E aqui atrás, rente ao banco, essa parte aqui também. Daí ele vai encaixar certinho na distância das janelas. E daí eu vou tentar fazer o vestíbulo aqui. Essa parte interna. Meio gambiarrado, lógico, né? E aqui também a parte dos banheiros, além da porta dos dois lados. E eu vou ter que tirar 1 milímetro de largura disso daqui. Qual é a minha intenção? Depois de serrar aqui e aqui, eu vou cortar o corredor central, lixar essas saliências que tem embaixo aqui. E vou construir um interior completamente novo em cima de uma base de plástico mais rígida e colar em cima dessa base aqui do carro, sem cometer o mesmo erro que eu cometi de colar esse reforço aqui sem levar em conta os pontos de encaixe. Vou soltar aqui para mostrar. Eu colei essa base de reforço aqui, porque esse lado tinha quebrado, né? Só que eu não levei em consideração os pontos de encaixe, ou melhor, os pontos de apoio. O que aconteceu? Ele ficou mais alto, então agora ele fica mais empenado ainda. E como eu atolei de cola, não tem como tirar esse plástico daqui agora. Eu não vou repetir esse erro desse lado aqui. Vamos ver como vai se sair agora. Conheçam a oficina. Esse aqui é o tamanho suficiente para caber dentro do carro. Agora lixar essas áreas. Na verdade, não vou lixar. Na verdade, eu vou cortar o corredor central agora. De alguma forma. Como sofrer por ser canhoto, parte 1. Aqui, depois eu volto já cortado. 1 hora depois. Agora cortar a outra fileira de banco. Preferencialmente você corte o plástico sem estar cortando a morsa também, né? Bem, agora tem as duas fileiras de banco separadas. Vou dar acabamento nelas, né? Tirar
as rebarbas, as imperfeições. Daí vou começar a montar o novo interior sob medida para o carro. Lixado, dado o acabamento e posicionado aqui só para mostrar a distância. Agora vem toda a parte de construir uma base nova para os bancos. Eu reuni aqui todas as peças básicas para o carro de passageiros, incluindo 2 truques que, como eu já expliquei, só vou usar o miolo e vou ter que fazer uma modificação neles. Então isso daqui desconsiderar um pouquinho. Mas aqui estão todas as peças que vão ser usadas na parte interior do carro. Para fazer os vestíbulos, ou pelo menos uma imitação deles, e para fechar a porta traseira, já que eu vou deixar a parte da frente aberta. E eu espero não esquecer os acrílicos das janelas, porque eu estou esquecendo. Bem, depois de alguns dias sem fazer nada, acho que vocês conseguem ver as modificações. E aqui o vestíbulo aberto e o corredor lá para o fundo. E eu vou tirar aqui a capa para mostrar para vocês como que ficou. Tá aqui, não tá colado no estriado ainda. Não ficou Não é assim uma Brastemp, né? a 8ª maravilha do mundo. É a primeira vez que eu tô inventando fazer isso. Mas ficou bom. Daí depois isso daqui vai ser colado em cima da base, para dar sustentação para a base, mais apoio para ela. E daí vai dentro do carro. Para ficar diferente da base, tal como foi mandada da base original do carro, que não tem os vestíbulos. E sim, ele ganhou irmãos. Como eu não sei quando vocês estão assistindo esse vídeo, ocorreu o encontro em Campinas e o Norberto nos presenteou com mais 2 unidades do Bud 800, desculpa, do Mafers 800 da Sorocabana. Inclusive, na verdade, um é até mogiana. E mais bases também. Sendo que eu nem precisava fazer isso daqui, mas eu resolvi continuar para ter o gosto e fazer uma diferente e ver se a ideia ia dar certo. Então, paralelamente aos trabalhos dessa unidade, que vai ser FEPASA, teremos a unidade Sorocabana, que inclusive bonitinha, já veio com uns homenzinhos aqui, e a unidade Mogiana, que já tem até os vidros. Agora o próximo passo vai ser desenvolver os engates para esses veículos. Bem, eu não tenho falado desse vagão aqui, que tem sido um projeto à parte. Mas como o que eu fiz nele vai se replicar e nos carros de passageiro, então agora eu vou mostrar o que eu fiz nesse daqui. Ele é um vagão da Fibria,
da bitola métrica, enviado pelo Norberto também. Ele já tinha vindo com truques, engate CAD de um lado e sem engate do outro. E eu decidi transformar ele em um madrinha. E para isso eu precisava instalar o engate Fiatesc. Eu poderia colocar só o truque Fiatesc, mas eu resolvi que eu queria deixar o truque original. Então eu precisei instalar o engate Fiatesc de alguma forma. E na minha tentativa de fazer isso, eu desenvolvi um sistema, tal como eu já mencionei antes, parecido com o que a Fiatesc faz nas álcool e acredito eu também nas AC44. Eu desenvolvi um suporte, na verdade um plástico colado no corpo do vagão, um plástico solto colado em cima da haste do engate, parafusado de forma que ele possa se movimentar razoavelmente livre. Lógico que eu tive que fazer bastante adaptações enquanto eu estava desenvolvendo isso. Tive um trabalhinho. E não ficou 100%, ele ficou um pouquinho travado. E estava forçando o truque, que me obrigou a colocar 2 arruelas para poder funcionar. Mas... Opa! Mas o resultado final foi bom. Teoricamente funciona como um CAD. Você tem que acertar a parte do engate, engatar, quebrar o vagão da Javar Models, né? E morreu. Eu já preparei os engates aqui para colocar no carro de passageiro. Agora falta montar. Eu ainda vou colocar uma base de plástico embaixo para reforçar. E depois eu vou colar dessa forma assim. E daí vou colocar aqui dentro. Já fiz o teste. Ele tem um bom jogo de curva. Eu tenho a impressão que isso daqui está solto. Ele tem um bom jogo de curva, então vai funcionar. Esperemos. Os engates estão montados. Estão secando, inclusive. Depois eu vou testar. E essa é a configuração final. Que é um jeito que eu inventei, não sei se é o melhor de todos, de fazer engate Fiatesc mais ou menos como é o engate CAD. Para daí tentar adaptar na parte de baixo do carro de passageiro. E se der certo, vai para outros modelos também. Ok, eu fiz alguns ajustes e os engates estão instalados. Tá só apoiado no truque para dar altura. Só que é isso daqui que vai ficar. E eu não tenho como diminuir. Vai ficar essa distância gigantesca. Mais ou menos o que acontece com os carros de carbono da rede que a Fiatesc produz. Porque eu não consigo encolher mais o engate para dentro. Fica aí essa distância de um carro para o outro. Eu ainda não tenho 100% de certeza se essa mobilidade é suficiente, porque isso eu só vou conseguir descobrir quando eu tiver truques nos carros. Esse lado aqui até parece que ficou menos móvel. Mas enfim, quem sabe. Agora eu vou ter que partir para os truques, ver como que eu vou fazer. Deixar eles um pouquinho
como que eu vou encaixar eles aqui. E como que eu vou construir algo que lembre, que assemelhe os truques de bitola métrica dos carros Mafers a 1000. Bom, eu fiz mais um par de truques. Quer dizer, mais um par de engates para o segundo carro. E para fins de teste eu coloquei em truques falsos para ver como que ia ficar. A primeira coisa que me alegrou é que, embora vai ficar uma passagem do tamanho da Amazônia, pelo menos a altura entre eles ficou compatível. Isso é bom. A parte ruim é que não tem mobilidade para engatar com nenhum outro vagão. Porque aqui ele já está no máximo. E eu vou ter que inventar um jeito de dar mais mobilidade pro truque. Pro engate. Não consegue, né? Para tentar engatar no resto do material. Pelo menos vagão, carro com carro. Ai, gente, eu tô resfriado, tá? A cabeça já derreteu. Mas pelo menos carro com carro, o engate tem funcionado. 2000 anos depois. Eu lixei, limei, quebrei, colei, limei mais um pouco, chorei e não consegui resolver o problema da curva do engate. Então eu tive que abandonar a ideia de usar ele na caixa original. E instalei ele embaixo dela. Isso resolveu, entre aspas, o problema da centralização. Ficou nessa posição horrível, mas está funcionando. E para quem quiser outras utilidades para truques de vagão Dili, dá para usar como truque falso de vagão de carro de passageiro. Está solto. Precisa ainda de algum ajuste, mas está funcionando. E parafusando embaixo resolve também o problema da diferença de altura que eu tinha mostrado antes, que tinha ficado. Descarrilhou ali o vagão, mas tudo bem. Então agora eu vou ter que adaptar o outro carro ali também. E daí finalmente, pelo menos nesse ponto, está concluído. Mas eu fico chateado porque não deu para usar na caixa de engate original do carro. Mas pelo menos eles já vão ter engate. Deixa eu desengatar aqui e mostrar como que ficou. Eu coloquei uma arruela de metal. Pelo menos nesse daqui vai ser esse tipo de arruela. Naquele outro, por causa do tamanho do parafuso, vai ter que ser outro tipo. Vou ter que desenvolver, porque eu não tenho aqui em casa. E ficou desse jeito a parte de baixo. Agora pelo menos ele tem 360 graus de mobilidade. Acabei esquecendo de comentar, mas eu cortei as hastes que vem aqui embaixo nos engates. Também na tentativa de aumentar a mobilidade na forma original que eu ia instalar. De qualquer forma, eu não uso desengate por imã, então não faz diferença para mim. Mas aqui comparando como que eu tensionava fazer e como vai ficar.
Agora é começar a desenvolver também os truques. 3 pares, pelo menos. Algo que eu não tinha feito antes. Comparar uma Fers 800 com o carro da Fiateschi. Diferença de altura que ocorre nos protótipos originais. Não sei quanto a largura, mas dá pra ver que é um pouquinho mais fino, 800 aqui. O que também acontece nos protótipos originais. E vai saindo aos poucos. Agora eu vou começar a trabalhar nos truques, já que deu certo essa questão dos engates. Eu separei catei lá nas coisas do meu pai essas arruelas plásticas para colocar em cima do truque assim, para dar uma distância igual ocorre no truque da Javaro Models, que aí tem uma distância do corpo do truque, né, até onde realmente é o topo dele. Dá para ver por aqui. Tudo bem que aqui também conta o fato de que tem um parafuso ali, mas o parafuso está entrando dentro do suporte do carro, então não tem tanto problema. Fazendo isso daqui, eu vou ter essa distância aqui, esperançosamente, e daí eu vou poder construir a parte externa. Eu aproveitei que eu estava mexendo com spray e resolvi pintar a base do carro de preto. Ela já era preta, mas eu resolvi dar uma mão de tinta preta para deixar uniforme. Pintei os engates, os 4 engates dos 2 carros. E pintei de alumínio um dos corpos. O outro tá aqui, eu vou precisar fazer as portas da cabeceira. E no caso desse daqui, como o parafuso é muito pequeno, desse parafuso aqui é muito pequeno, eu não tinha encontrado arruelas para prender os engates. Então a gente teve que fabricar 2 para prender os engates. Eu vou pintar de preto depois também. Só tá aqui para testes. E como eu vou ter que comprar tinta cinza, até para usar aqui nos vagões Geely e em outras coisas também, eu vou daí pintar o interior de cinza para colar na base e assim pelo menos o corpo do vagão já fica pronto. Só vai faltar colocar as janelas, né? Decalques e os truques que não evoluíram. Eu não lembro se eu já mostrei, mas continua desse jeito. Bem, enquanto eu tô aqui testando se os vagões Geely e esse Fibria não vão descarrilhar em nenhum ponto da maquete, eu fiz as portas nas cabeceiras do carro. Agora este daqui tem portas em ambas as cabeceiras, ao contrário do outro que só tem na cabeceira traseira. E o próximo passo agora vai ser pintar o corpo do carro. Esse daqui eu não vou pintar a parte de baixo por causa que ele já tem os banquinhos, né, até homenzinhos aqui dentro. Então não dá para fazer o mesmo tipo de serviço. E o próximo passo depois da pintura vai ser continuar a questão dos truques. Eu encontrei esses bicos de essas tampas para produto de beleza, cremes, que elas têm esse lacre aqui redondo, que me parecem
de um tamanho e uma largura boa para fazer os freios externos e colocar nos truques. Eu realmente ainda não parei para olhar bem como são os truques dos carros Mafers 800. Eu preciso parar e olhar as fotos para ver certinho como é que é a construção deles. Porque talvez o que eu estou pensando em fazer não dê certo. Eu vou ter que fazer... Melhor começar do zero da forma correta do que ter que fazer tudo de novo. Eu pintei o segundo carro de passageiros. Também de prateado. Ficou um resultado até mais bonito que o primeiro. A experiência leva à perfeição. Fechei as cabeceiras. Acho que eu já tinha mostrado antes. E agora o próximo passo vai ser trabalhar nos truques. Eu devo dizer que eu acabei agora salvando algumas fotos da internet, principalmente de modelos feitos pelo Sérgio Mascarani, de carros Mafers 800, e eu chego à conclusão que eu sacrifiquei um par de truques Fiateschi à toa, porque eu vou ter que montar o truque do zero. Mas pelo menos agora eu tenho, através das fotos, uma ideia do que eu tenho que fazer. E que era totalmente diferente do que eu planejava fazer. E eu estou parando o vídeo por aqui, antes de dar continuidade aos trabalhos nos truques e decalques, justamente porque o vídeo estava ficando muito longo. Então vocês vão acompanhar a conclusão do processo em um segundo vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!